Olá, minhas meninas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem, porque aqui está tudo bem. Para você que é novo por aqui, eu me chamo Nira e eu peço a vocês que se inscreva no canal, comenta aqui embaixo em que cidade você mora, quantos anos você tem e clique no gostei, comenta aqui abaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e eu vou compartilhar um pouco, da minha vida para vocês. Eu vou me abrir para vocês, para você conhecer mais um pouco de Nira. Tudo bem? Então, bora. Então, hoje eu decidi trazer um pouco, de um conteúdo totalmente diferente, porque aqui é um conteúdo de vlogs, de dicas, de faxina, de receitinhas, para compartilhar com você a minha vida real. Eu me chamo Nira, tenho 51 anos, sou casada há 10 anos, mãe de 2 filhos, casados também, cada um mora na sua casa. Mas eu venho falar com vocês sobre a minha vida, um pouco da minha vida, também um pouco da vida, de como nós mulheres se posicionamos em relação ao outro, a nós, que muitas das vezes nós, por ser mulheres, nos consideram mulheres frágeis, quando na verdade não é isso na prática. A prática é totalmente diferente daquilo que a sociedade, o povo acha de nós mulheres. Nós mulheres, a gente temos, quando nascemos mulheres, nossos pais, não colocam numa posição de que a gente temos que crescer, aprender a lidar, nós como mulher, a lidar com certas situações, ser forte, mas que lá dentro está dizendo que não aguenta, que está doendo, que muitas das vezes a gente tem que aceitar certas situações mediante as situações que a gente temos que aceitar. E muitas das vezes a gente temos que nos anular. E será que isso é certo? Nós nos anular para ser aceito na sociedade, na nossa família? E a gente falar sim, quando na verdade aqui dentro a gente quer expressar a nossa vontade, o nosso sentimento. E muitas das vezes a gente se anula para poder agradar o outro. E será que esse outro também faz a mesma coisa com você? Será que vale a pena você sempre dizer sim para o outro e não para você, na verdade, no que você acha, o que você pensa, o que você sente? De expressar tudo isso diante do outro, seja ele quem for. Então, pois é. Há muitos anos atrás, lá atrás, na minha mocidade, quando me tornei mulher, muitas das vezes eu olhei o outro sempre, visando que eu fazendo algo de bom para o outro, esse outro poderia retribuir da mesma forma. E sempre esperei a atitude do outro. Sempre esperei, sempre, sempre. Sempre quis ser uma pessoa que viesse a dizer sim. E muitas das vezes esse sim, para mim, tinha consequências. Consequências que machucou dentro de mim, que enraizou, que criou ferida. E mediante a tudo isso que eu, no decorrer da minha vida, eu fui fazendo essas práticas e eu fui me anulando e guardando sentimentos, medo de eu dizer não e achar que
que as pessoas não queriam saber de mim, que as pessoas não iam me valorizar e que as pessoas iam se afastar de mim. Então, por isso que eu dizia assim, sim para mãe, fui criada com mãe solo, mãe de 5 filhos, 2 mulheres e 3 homens. Hoje são casados, meus irmãos e irmã. E com isso eu fui vivendo. Lá da minha mãe, meus irmãos, minha irmã foram saindo de casa, começou a namorar, aí depois casou, saiu de casa, foi construir sua família e eu fiquei, né? A minha irmã casou, meu irmão casou e eu fiquei na casa da minha mãe, né? Como o papel de uma filha, né? Ajudar a mãe. Então eu comecei a trabalhar, comecei a viver nesse mundo, né? De muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo de muita indiferença, de muito desafio. E aí eu fui crescendo e vendo as coisas. Mas dentro de mim eu tinha um desejo de ter um lar, de ter uma casa, de ter uma família, né? Mas eu não sabia como isso ia acontecer. No meu pensamento eu achava que não era para mim isso, casamento, família, lar. E aí eu continuava trabalhando. Minha mãe, na época, trabalhava, né, em construção civil. Ela trabalhava em carteira assinada, assim, quando faziam um apartamento, o engenheiro mandava colocar os profissionais lá para fazer. Na fase do acabamento, ela ia lá limpar, né, fazer o rejunto, limpar tudo, deixar tudo pronto. Isso era o trabalho dela e com isso ela criou a gente. Depois ela mudou de profissão. Ela fez um curso de lavar e passar, né? E aí, no meio de tudo isso, eu entrei também para trabalhar. Comecei a trabalhar de faxineira, diarista. Eu fiz o curso também. E aí eu fui seguindo a minha vida, trabalhando, vivendo com minha mãe, né? Tinha meu irmão menor ainda em casa, ajudava minha mãe em casa. E aí eu comecei a realizar um pouco do meu sonho, que era ser independente, de trabalhar, de poder ajudar minha mãe, porque minha mãe criou nós 5 sem pai. Ela era mãe e pai. E uma mãe guerreira. E aí eu cresci e vi minha mãe sempre trabalhando e cuidando de nós. Sofrida. E com isso eu via o sofrimento dela, porque era 5 para ela criar sozinha. Mas mesmo assim, eu na minha mente, eu achava que um dia, eu achava que isso não era para mim, mas dentro de mim eu tinha um desejo de ter um lar, de ter uma casa, de ter uma família, de ter um esposo, de casar. E aí, no decorrer do tempo, eu fui trabalhando, ajudando minha mãe, ajudando a minha mãe. E aí chegou a minha vez, a minha tão sonhada vez de amadurecer, né, com desafios, trabalhando, ajudando minha mãe, vivendo experiências não muito boas, porque trabalhar como diarista, eu trabalhava cada dia num apartamento, numa casa. E aí eu trabalhava de segunda a sábado, todo dia numa casa. Mas eu era feliz, porque na verdade eu amo cuidar de casa. Eu acho que Deus já colocou esse dom dentro de mim de cuidar de casa. Então eu fazia faxina em cada dia uma casa, cada dia um apartamento. E aí eu ia seguindo a minha vida. E aí chegou um ponto que eu conheci, né, o homem, que eu me apaixonei, que eu tive filhos. E nós construímos um lar, né, nossos filhos cresceram, nós damos alicerces, tudo, cuidamos da saúde dele, demos estrutura para eles, eles cresceram.
e começaram a trabalhar e começaram, a gente fomos o espelho deles, eles estudaram, terminou o estudo, começou a fazer curso que nós proporcionou isso para eles. E aí eles começaram a trabalhar, depois foram evoluindo, começou a ter experiência, né? E eu mostrei como era, eu falava a ele, né? Como era o mundo lá fora. E o mais velho dizia que não, que lá fora era diferente. E eu dizia: o que você vive aqui dentro de casa não é o que você vai viver lá fora. Então estou dizendo isso por experiência própria. E aí eles começaram a trabalhar, começaram a ver que realmente o que acontecia dentro de casa não era o que acontecia lá fora. Mas mesmo assim eu estava ali, incentivando eles a fazer o bem, né? Abrir os olhos, prestar atenção, não pegar no que não é seu. E hoje eles estão aí, saíram de casa, casaram, construíram seu lar. Um tem 34 anos, o outro tem 26 anos, são casados. Muito realizada com isso. Mas depois de tudo isso, eu fiquei me perguntando: meu Deus, e agora? Agora? Os filhos cresceram, ficaram independentes, casaram, e eu? E eu, papel de mãe. Então, meu papel de mãe é, quando ele vem até mim e querer algum conselho, eles vinham até a mim, não eu ia até a eles. E aí eles vêm até mim, pela experiência de vida que eu tenho, eu passo para eles. De alguma forma, eu tento, através da minha experiência de vida, passar para eles, né? Quando acontece alguma coisa no trabalho deles, ou com a família dele, com a esposa, que nenhum dos dois me deram neto ainda, eu estou esperando. Tudo no tempo de Deus. E aí eu fiquei me perguntando: e aí? O que é que eu vou fazer agora? Só ser dona de casa? Só ser dona de casa? E aí que surgiu a minha vontade desde criança, que eu amava cuidar de cabelo. Eu amava cuidar de unhas, né? E aí eu me dei a ideia que o meu tempo, estava sobrando tempo, só cuidando do lar. Depois que eu casei, só cuidando do lar. E para mim não era suficiente. E aí eu tinha aquele desejo imenso de fazer um curso de cabeleireira. E aí eu corri atrás. Meu esposo me ajudou, pagou o meu curso. Eu fiz o curso, né, de cabeleireira há 1 ano e 2 meses. E eu amo o que eu faço, né? Eu amo o que eu faço, ser cabeleireira. Amo muito, é uma experiência maravilhosa. Você se sentir útil, você se sentir útil, você se sentir valorizada naquilo que você faz. É muito gratificante. E aí preencheu esse espaço que eu tinha vago, né, na minha profissão de cabeleireira. E eu amo essa profissão, porque foi um sonho realizado. Eu queria saber de vocês aí do outro lado, se vocês teve, assim como eu, uma experiência desse tipo, que no decorrer do tempo sua vida foi mudando, você tinha sonhos, você tinha metas, você tinha desejos. E como foi a sua vida? Como foi a sua vida, como foi a sua experiência, como está sendo a sua vida, se está bom para você do jeito que está, ou se tem alguma coisa que precisa mudar, mas mudar que dependa de você, não que dependa do outro, porque não tem como você mudar o outro. O outro é o que é e você não pode mudar, ou você aceita ou você não aceita. Mas o que depender de você, você tem como mudar. Você tem que como mudar a sua história, porque depende de você. É um sonho de você sair da casa dos seus pais e construir uma família.
se você se qualificou, se você procurou uma profissão, se você é feliz na profissão que você buscou, que você se profissionalizou, se você chegou e teve um desejo de construir uma família, de sair da casa dos seus pais, de correr atrás, de lutar, de se guardar, se proteger e ter a oportunidade de namorar, de noivar, de casar, ou até mesmo de se juntar, porque isso é normal, né? O casamento é a convivência, os dois juntos, se respeitando, sendo recíprocos os dois, se amando. Ser todos os dois, tudo em comum acordo. Se você está feliz com o seu casamento, se você está feliz com os seus filhos que seguiram a vida deles, se você está feliz profissionalmente, se você é feliz com você mesmo, com a pessoa que você se tornou. É muito importante isso, você saber do que você se tornou, do que você projetou para a sua vida. Se você é feliz no que você faz, porque eu sou feliz no que eu faço. Porque foi o que eu busquei para mim. E você? Você está feliz pelo que você escolheu? Ou você está feliz pelas escolhas que você fez e não deu certo? Mas você pode mudar. Você pode mudar. Por mais que você ache que não pode, que é difícil, de você largar o que não deu certo e começar do zero, não. Não é difícil. A gente tem que partir da gente, a mudança, de dentro para fora. Se não tá bom, por que ficar? Se não tá bom para você, por que ficar? Tem que se perguntar se tá bom para você. Se tá bom para você a vida que você está vivendo. E se não dá, só você que pode mudar a realidade da sua vida. Você tem a oportunidade de mudar. Tem que mudar. Tem que ser bom para você. Não tem que ser bom só para quem está do seu lado. Tem que ser bom para você também. Você tem que se respeitar. Você tem que dar limite. Você tem que se amar. Se amar verdadeiramente, se abraçar, se acolher. A vida a dois não é fácil. Não é fácil. Porque cada um foi criado de uma maneira diferente. E por isso que eu digo que o casamento não é fácil. É muito desafiador. Mas a gente tem que buscar, né, as experiências que a gente teve lá atrás, né, de quando a gente era jovem, ficou adulto, as experiências de trabalho, de amizade, de família. Compartilhar a vida a dois não é fácil, mas também não é difícil. Depende de nós, mulheres. A sociedade acha que a gente somos frágeis. Como que a gente somos frágeis? Nós mulheres somos frágeis. Se a gente crescemos, né, vendo nossos pais lutar desafios, e a gente vemos que não é fácil a vida, que não é fácil, mas também não é impossível. Mas se você queira que seja fácil, você tem que começar de você, escolher o que é melhor para você, e assim tudo dará certo. Não dizer sempre sim, sim, sim para a pessoa que está do seu lado, não. Primeiro você tem que ver se é bom esse sim para a pessoa. Se é bom para você, não para a pessoa. Porque muitas das vezes que você dá sim para outra pessoa e não para você, você está se anulando. E aí vem as consequências. Vem o desânimo, vem a tristeza, vem a decepção. Então, eu fiz muitas vezes isso. E aí, muitas das vezes, eu sofri as consequências. E hoje eu aprendi com meus próprios erros
de que nem sempre a gente tem que dizer sim para tudo. Às vezes a gente tem que dizer sim e às vezes a gente tem que dizer não. O sim e o não tem que andar juntos para ter esse equilíbrio. E tendo esse equilíbrio, você consegue, nessa linha de raciocínio do sim ou não, você consegue lidar com cada situação. Se respeite, se ame, se acolha. Não deixe que a outra pessoa te leve por fracasso. Porque às vezes tem pessoas que querem ver você lá embaixo. Não quer ver você crescer. Quer ver você lá embaixo. Para que você cada vez mais precise dessa pessoa. Então seja forte, corajoso, tenha fé, tenha ânimo. Você pode mudar a história da sua vida. Só você pode mudar a história da sua vida. Como eu mudei a história da minha vida. Mudei sim. Porque eu comecei a me amar. Eu comecei a me acolher. Eu comecei a observar ao meu redor que esse sim que eu dava ao outro estava me prejudicando. E aí eu comecei a pesar na balança o que dava certo, o que estava dando certo, o que estava dando errado para mim. E aí eu comecei aos poucos, porque tem que ser aos poucos mudando. E hoje eu posso dizer, com as experiências que eu tive na minha vida, hoje eu sinto bem melhor com essa palavra em equilíbrio, sim e não. Lógico, a gente tem que querer o melhor para nós. Não importa que muitas das vezes você decepcione a pessoa que está ao seu lado. Não importa. Não importa. O que importa é você estar bem consigo mesmo. E dizer, eu errei por mim. Eu acertei por mim. Independente do que os outros achem de você. O que importa é você. Você está bem com você mesmo. Não dizer sim para poder agradar, para caber na vida do outro. De forma nenhuma. Não tem que se anular por causa dos outros. Tudo bem que muitas das vezes você vai decepcionar os outros porque você não está fazendo o que os outros querem que você faça. Que você seja aquela pessoa que era, que só dizia sim. Não importa. Quem gostar de você, fica com você. E muitas das vezes, você não perde, você ganha. Você não perde, é um livramento. É um livramento que você está vendo que a conduta que você tinha antes, ninguém lhe valorizava. E se você mudou hoje e resolveu dar um sim para você, mesmo que muitas pessoas se afastem de você, o importante é com você. Você se sentir bem, você se sentir realizada, errando ou acertando. Mas aí a escolha é sua. E tenha certeza que vai valer a pena. Porque você vai olhar lá para trás e ver quanta coisa você se anulou pelos outros. E essa pessoa se anulou para você, tá? Essa pessoa se anulou para você, caminhou junto com você e fez a diferença, fez o seu mundo mudar e você mudou o mundo dessa pessoa, então tudo bem. Mas se não, não insista. Não insista em querer mudar ninguém. Porque você não tem essa capacidade de mudar ninguém. Você tem a capacidade sim de mudar você. Porque você sabe o que você passou, você sabe o que viveu, as perdas que você teve, a dor que você teve, os confrontos que você teve, o desafio que você teve, o que deu errado, o que deu certo. Então é a partir desse ponto que você tem que começar.
Esse 2026, o ano mudou de 2025 para 26, o ano mudou. Mas o ano mudou. Mas não é porque o ano mudou que tem que continuar a mesma coisa. Você insistindo numa coisa que você sabe que não deu certo. Então aí você tem que fazer uma retrospectiva na sua vida, um equilíbrio, para saber por que não deu certo 2025. Mas você tem a oportunidade, se você escolher esse sim para você, dá certo. Ser tudo diferente esse 2026. Porque é de dentro para fora que tem que existir isso. Se não existir isso, vai continuar sendo a mesma coisa, sempre, 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 você se decepcionando. Então aproveite hoje e mude hoje. Se ame hoje, se acolha hoje. Dê prioridade a você. Eu tenho certeza que as pessoas que amam de verdade, eles vão ficar com você. Mas aqueles que se afastarem de você, aí você vai perceber que essa pessoa nunca lhe amou. Nunca lhe amou. Faça essa experiência. Porque eu fiz essa experiência de me amar. Dizer sim para mim. Eu penso no outro. Mas primeiro eu penso em mim. Primeiro eu analiso, devido às experiências que eu tive lá atrás, que o sim muito me prejudicou. E hoje eu consigo dizer sim e não. Eu consigo dar limite ao outro. Um exemplo. Você está em sua casa e hoje você tem um compromisso com você de ir para o médico, de ir para o supermercado. E aí essa pessoa liga para você e diz: eu vou aí para sua casa, passar o dia. E antes você deixava de fazer tudo para esperar essa pessoa e ficar. E aí sua vida parada. E hoje você tem que começar assim. A pessoa vem, liga para você dizendo que vai passar o dia. Mas hoje você tem médico. Tem um horário certo para médico. E aí você vai dizer: fulano, pode vir. Agora, tal hora, eu vou ter que sair porque eu tenho um médico. E aí você deu limite para essa pessoa. Tal hora essa pessoa sabe que você tem um médico. Que você precisa ir para o médico. E aí você está dando limite a essa pessoa. Então comece por isso, dando limite às pessoas. Dizendo sim e não na hora certa. Que vai dar tudo certo. Não que importa o que o outro acha de você. O que importa é o que você é para você. Não queira se enquadrar em situações, em lugares, já mostrou para você que você não pertence mais a essa situação, a esse lugar. Deixa que vá. É livramento. Então se ame, se cuide, se acolha, se valorize. Porque foi assim que eu conquistei. É assim que eu sou feliz. Então, é uma reflexão, um desabafo. A vida não foi fácil para mim, mas nós temos oportunidade todos os dias que Deus dá para cada dia. É um dia diferente do outro. Você tem a oportunidade. Se hoje não deu certo, amanhã você faz diferente para dar certo. Não desista, porque você pode, porque você é capaz. Não deixe que ninguém diga que você não pode, que você não é capaz. Não fale dos seus sonhos para ninguém, porque muitas das vezes as pessoas querem ver você lá embaixo, não quer você crescer. Então, se você tem um sonho e quer realizar, guarde esse sonho, corra atrás, lute, conquiste. E aí depois, sem você abrir a boca, a pessoa vai ver que você conquistou.
porque o que ninguém sabe, ninguém destrói. Então eu agradeço mais uma vez por você estar aqui, o vídeo já está ficando longo. Só foi um desabafo, só foi um pouquinho de você conhecer eu, mais um pouco. E eu gostei muito de conversar com vocês. Seja bem-vindo mais uma vez, vocês que estão chegando aqui. Seja bem-vinda, se sinta acolhida. Eu agradeço muito pelo seu joinha, comentar aqui abaixo, comente aqui abaixo. E vou responder com muito amor para vocês. Vou responder cada uma de vocês, viu? Muito obrigada por você ter ficado aqui até o final. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.